Olá! Hoje vou mostrar a vocês como reciclei meu gravador de Blu-ray antigo para fazer uma máquina que grava em madeira queimando-a. Nosso componente essencial é um gravador de Blu-ray. Tem que ser de Blu-ray e não de Digital Versatile Disc, pois os de Blu-ray possuem um laser que produz um comprimento de onda de 445 nanômetros. 45 nanômetros acima da luz ultravioleta. Agora, por que isso importa? Isso importa porque é um laser muito mais potente que o laser que os DVDs possuem, que é um laser vermelho. Este é um laser azul, como já dissemos, pelo tipo de onda que possui. Certifique-se de que a gravadora de Blu-ray seja de 10 vezes ou mais em sua parte de gravação. Caso contrário, pode não funcionar. Por exemplo, uma lente de 16 vezes é muito superior, mas uma de 12 também funciona perfeitamente. Enfim, vamos desmontá-la e vamos retirar o que tem no meio. Digamos que todos os leitores têm o mesmo, que é o mecanismo que move o laser e o próprio laser que está dentro dessa caixa metálica no centro deste mecanismo. E nós vamos usar as duas coisas, o laser e o mecanismo que o move. O laser está aí no meio, como vocês podem ver, e não é isso, mas sim a lupa do laser. O laser é refletido por... Há dois principais tipos de espelhos. Um que é o laser que vamos usar e outro que é um laser que não vai funcionar para nós. Um laser é para leitura e o outro para gravação. Usaremos este, que é o de gravação. Como saber qual é qual? Bem, isso na verdade é mais que nada sorte, digamos. Vamos fazer isso com um. O que escolherem e se virem que esse não funciona, era porque é o outro. Simplesmente é como uma opção de descarte. Depois vamos comprar isso, que este é um módulo laser, assim, um laser comum e corrente. E tem tudo de metal, ou seja, é todo laser metálico. Isso ajuda a dissipar o calor. Como vamos usar nosso laser com bastante corrente para o módulo que vai esquentar bastante, então precisamos que esteja bem apertado, em um módulo para que isso se dissipe. Vamos retirar o diodo laser que vem, simplesmente com uma pinça puxamos para cima e sai. E no mesmo lugar onde estava este diodo, vamos colocar o novo diodo, o diodo que digamos que retiramos do Blu-ray. Todos os diodos são iguais, ou seja, este tipo de diodos. Porque depois há outros que se chamam OpenCAN, que talvez vocês não encontrem. Mas vamos trabalhar com estes que são assim, e vocês verão que são todos iguais. Neste caso, eu já liguei, porque tinha minha fonte regulada, e conheço bastante sobre os diodos laser. Mas no caso de vocês, não conectem a nada ainda, pois são componentes muito sensíveis. E se não estiver bem regulado, queimam. Portanto, tenham cuidado, não vão danificar o leitor de Blu-ray inteiro só por querer testar o ponteiro laser. Agora, vamos precisar de outro leitor, mas neste caso, um de CDs ou DVDs ou qualquer um. Das antigas, paguei 120 pesos, o equivalente a $1 na Argentina. E isso vamos fazer apenas para remover o outro sistema de movimento, vamos dizer. Na verdade, é um motor de passo, é como se chama. E a propósito, se este segundo leitor é um gravador de Digital Versatile Disc e é de muitos X, guardem o laser também, ou seja, retirem o laser da mesma forma que retiraram o de Blu-ray e guardem porque vocês podem fazer um laser como este que queima e que é muito bom. É um bom projeto também e se quiserem comentem assim e eu percebo. Agora, cortei um par de madeiras. Isso na verdade vocês podem fazer com madeira, alumínio, o que vocês quiserem. Eu fiz com madeira porque tinha um par de pedaços que podia usar. Como uma prateleira e algumas coisas que me sobravam, então bem, as usei para isso. A ideia é fazer como uma espécie de 50 parafusada em uma madeira, não sei bem como descrever com palavras, mas o vídeo fala por si só. É apenas fazer uma estrutura para colocar em cima um dos mecanismos que é o que vai se mover para os lados. E embaixo o outro mecanismo que é o que vai se mover para frente e para trás. Isso vai fazer com que nosso laser se mova nas duas posições horizontalmente e vertical. Vamos dizer, na verdade é eixo X e eixo Y. Isso vai permitir que possamos imprimir o que quisermos com o próprio laser
em questão. Enquanto o mecanismo se move livremente, podem parafusá-lo, colá-lo ou como quiserem. Eu o parafusei não de uma maneira muito arrumada, porque eu não tinha as coisas adequadas, mas tudo bem. Enfim, funciona. A única coisa que precisam garantir é que esteja bem reto. Digamos que não tenham colocado torto ou coisas assim, e depois qualquer método é válido para parafusá-lo, isso realmente não importa. Abaixo, para dar uma separação e permitir que o mecanismo se mova livremente, coloquei algumas porcas que sobraram de outro projeto, que já não serviam mais, e as parafusei mais ou menos abaixo de onde estava o outro mecanismo. Para terem uma ideia, o mecanismo de cima precisa estar alinhado à metade com a metade do mecanismo de baixo. Não sei se foi claro, mas no vídeo dá para ver como é o movimento. Agora, os pequenos motores que tem ao lado, que são os motores que movem o mecanismo, têm 4, digamos, pontos, que são os 4 cabos que teremos que soldar. Isso é muito fácil, porque já vem com estranho e, sei lá, só colocamos um cabo e solda fácil. Vamos usar este componente que é um CNC Shield para Arduino Uno. O mais básico e comum de todos. Vamos construir uma ponte nesses pinos mostrados aqui. No vídeo, podem usar os conectores de ponte, mas eu não tinha. Então simplesmente dobrei e coloquei um pouquinho de estanho. É simplesmente fazer uma ponte com o de baixo, os 6, com conectores. E em cima vamos colocar os controladores em si do nosso motor. Cada um controla um motor diferente, que seria um mecanismo diferente. E geralmente este pacote é vendido todo completo. De qualquer forma, vou deixar o link na descrição. É impossível se confundir quando você conecta ao Arduino, pois é um Shield, é assim que se chama. E se encaixa perfeitamente com todos os pinos do Arduino, ou seja, não pode ser colocado errado. Ao lado você verá os 4 pinos para conectá-lo aos 4 pinos dos motores. Isso na verdade tem uma ordem, mas não sei bem como explicar de uma maneira fácil. Então simplesmente testem todas as combinações e vocês verão quando se mover está certo. Ou seja, agora quando falarmos do software, vou explicar como perceber melhor. E para o laser, simplesmente peguei este pequeno dissipador de calor que tinha, fiz um buraco e coloquei o laser que tínhamos feito. Isso na verdade não era totalmente necessário, mas bem, como esquentava um pouco. Queria que estivesse mais refrigerado, então coloquei lá. Depois, uma vez que tenham feito o buraco, se fizerem isso, colem com uma pasta térmica para uma melhor transferência de calor. E com massa epóxi, colei um pedacinho de ferro embaixo para que tudo fique nivelado. Já que esse sistema são os plásticos que estão totalmente desnivelados. Para que a peça que vamos colocar fique nivelada com a parte de cima, colei uma chapinha. E em cima, colei o laser que tínhamos feito. Agora, como podem ver, em cima há 3 componentes. O do meio, que é um relé, que vai ser o que ativa e desativa o laser. E aos lados, há 2 reguladores de corrente e voltagem. E é sobre isso que vamos falar agora. É importante para isso que possam ter um multímetro, ou um testador capaz de medir a voltagem e a corrente. E agora vamos ver que nossos reguladores têm 3 pequenos botões, digamos. O primeiro de voltagem, o segundo não vamos usar, e o terceiro de corrente. Vamos regular o primeiro botão para 4,5 volts e o de corrente para 30 miliamperes. E vamos conectá-lo a um pequeno interruptor. O segundo, vamos ajustar para 5 volts e com uma corrente de 150 a 200 miliamperes. Isso vai ser o que regula a corrente e a voltagem total que vamos dar ao nosso diodo. E assim evitar que ele queime ou superaqueça. Este laser pode ser alimentado até com 500 ou 600 miliamperes. Eu vi, mas o laser corre muito risco de queimar e tal. Além disso, esse laser a essa corrente se torna muito perigoso e sobre isso também quero falar. Considera-se que um laser de mais de 5.000 watts causa problemas permanentes nos olhos se te atingir. E este laser vai trabalhar com mais ou menos 1 watt ou mais. Isso é mais de 200 vezes o limite dos 5.000 watts. Então sempre use óculos de proteção. Vou deixá-la na descrição e se vão trabalhar com este tipo de laser. Ou com outro tipo de laser, sempre usem. Porque este laser, por exemplo, se atingir os olhos, vai deixá-los cegos para a vida toda e
Isso não é brincadeira. Enfim, uma vez que já tenhamos regulado nossos reguladores, valendo a redundância, conectamos ao laser. Ao laser conectamos seguindo esta polaridade. Ou seja, não se confundam com os pinos. Não conectem o positivo onde vai o negativo porque vão queimá-lo. E assim vai ficar. Este é o gráfico completo de conexões para que tenham muito mais clareza e não se confundam em nada. Uma vez feito isso, ligamos o interruptor após conectar tudo à corrente, obviamente, e vemos que nosso laser se acendeu com uma baixa intensidade, pois está usando apenas 30 miliamperes. E agora podemos aproveitar para ajustar a lente até obter o ponto mais pequeno que pudermos. Como tem muito pouca potência, não vai queimar a sua madeira, não se preocupem. Uma vez feito isso, desligamos o interruptor que usávamos antes para calibrá-lo e vamos passar a configurar o programa. Vale dizer também que nos testes que fiz, não subiu mais de 20 graus ou 19 graus, coisa que é a temperatura ambiente, então funciona perfeitamente. Uma vez instalado o programa, aqui nós o configuramos para inglês. E depois, a única configuração que vamos fazer é garantir que aqui diga 320 nos dois. Aqui vamos ver que não tem muitas coisas. E a única que vai nos servir é a que diz velocidade. Quanto mais você aumentar esse valor, digamos, mais cinza ficará a impressão, ou quanto menos você colocar, mais queimado será, então ficará mais preto. Aqui nós clicamos em contínuo, depois nesta pequena pasta abrimos a foto que queremos gravar e a redimensionamos até um máximo de 45, que é o máximo que nossos motores permitem. Isso pode ser aumentado posteriormente, mas já é mudar os motores. Aqui nós clicamos em comunicar ou qualquer que seja para vocês que desaparece uma vez que o Arduino está conectado ao computador. Clicamos em play e ele começará apenas a fazer todo o trabalho. Funciona muito bem. Para um funcionamento ainda melhor, substitua o relé por um relé de estado sólido. Mas eu, na verdade, ia fazer assim. Comprei um e veio com defeito. Então tive que usar esse. O ruim é que não funciona para empanadas. Uma pena. Mas funciona para qualquer tipo de madeira. Testei com pinho e testei com madeira dura, como o quebracho colorado argentino. The Hack Life e vai perfeitamente. De fato, eu usei The Hack Life para gravar o logo do canal The Hack Life. Em um relógio que fiz, que deixo aqui na descrição caso queiram fazer, tem um vídeo postado e que enviei para o youtuber Veicesat na Espanha. Enfim, foi isso. Se fizerem, marquem-me no Instagram, que eu compartilho. Se gostaram, deixem um comentário e um like. Já sabem que se quiserem podem se inscrever no canal, assim crescemos cada vez mais. Obrigado por assistir o vídeo, nos vemos na próxima, tchau!